Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Leandro Borba. Hoje estarei aqui batendo um papo com vocês para falar sobre os roteadores da tenda, o específico MW6, né? Que é uma categoria mesh, né? E às vezes fica aquela pergunta, será que esse equipamento faz realmente aquilo que ele promete? Eu já estou utilizando aproximadamente 3 meses. E assim, eu já tenho a minha opinião. E mais para frente eu vou falar com vocês. Mas eu queria falar um pouco dele primeiro. A ideia não é fazer um review, mas falar um pouquinho sobre, né? Aqui, esse é o equipamento, né? Como vocês podem ver, ele é bem bonito, tá? Formato de um cubo. Tem uns detalhezinhos aqui bem legais, tá? Tem duas portas Gigas, bem legal, certificada pela Anatel, tá? Tem umas saídas de ar, legal, e fica bem bonito como uma decoração, tá? Mas o que esse aparelho promete? Ele promete atender 550 metros quadrados, com sinal de internet perfeito, tá? Será que realmente consegue atender? Eu fiz um teste no meu apartamento, tá? É claro, não tem 550 metros quadrados, mas tem um pouco mais de 90 metros quadrados. E realmente o sinal ficou forte em todos os cômodos da casa, tá? Aqui na minha casa eu tenho um lado negativo. A minha casa tem muitos espelhos e a gente sabe que isso dificulta, né, a transmissão do sinal, tá? Mas ele funcionou perfeito na casa inteira. Aí a pergunta, funcionou 100% na velocidade? Infelizmente não funcionou 100% na velocidade, tá? Ele teve uma queda considerável de aproximadamente quase 50% em alguns cômodos, tá? O sinal estava cheio, porém a qualidade muito baixa. Esse equipamento ele é composto de 3 unidades idênticas, tá? Que a gente pode fazer uma triangulação na casa. Eles se conversam entre si. E na usabilidade do dia a dia, ele vai escolhendo qual é a antena que está mais próxima e facilita nessa transmissão, né? Ele tem um home, ele consegue ir trocando de antena sem a conexão cair, tá? Ele aceita até 9 aparelhinhos desse daqui, que promete atingir aproximadamente 1.650 metros quadrados. Não tem como eu testar se realmente vai funcionar. Mas eu tive dificuldade. Quando eu estava pesquisando um roteador para comprar, eu pesquisei bastante sobre o mesh, porém eu não achei nenhum vídeo falando sobre velocidade, se realmente atingia a velocidade que estava especificado pelo fabricante. Então eu comprei no escuro, tá? E decidi testar. E hoje estou aqui fazendo esse vídeo aqui para vocês, tá? Eu vou mostrar um pouquinho das configurações deles para vocês verem como é que é, tá? E a gente vai conversando sobre. Então, conforme eu estava falando, eu vou falar um pouquinho sobre o aplicativo, algumas funcionalidades que eles têm e que eu gostei. E tem um pós e o contra, a gente vai falando aqui. Eu estou conectar aqui, para a gente poder falar. Uma coisa assim, ele demora um pouquinho para conectar no aplicativo, né? Isso é um negócio que me incomodou um pouco, mas não tem problema. Então, como vocês podem verificar, ele já fez uma triangulação. Ele está dando um vermelhinho aqui no quarto, é porque eu tive que desligar para fazer o vídeo com vocês, tá? Na tela de cima, ele dá um gráfico de download e upload. Isso não funciona 100%, pelo menos comigo não funciona. Eu consigo verificar logo abaixo quantos dispositivos tem conectados, isso é bem legal, né?
Eu clico em cima, ele mostra quais dispositivos estão conectados a qual caixinha dessa. Vou voltar aqui. Então vamos para a parte de configuração, tá? Configuração de rede sem fio, ele é bem básico. Aqui é o nome da minha rede, que é a rede principal. Ele tem uma opção de rede convidada, né? Como pode ver aqui, está desabilitado, eu vou habilitar. Tá vendo? Eu coloquei o nome de uma rede aqui, tu salva. Aí ele salva em cada aparelho e muito legal. Ele faz um único sinal, um único SSID e replica para todos os aparelhos, tá? Tendo somente um nome de rede, tu não precisa ficar trocando, né? Uma única vai atender as duas redes, tanto a 2.4 quanto a de 5, tá? E uma observação importante, esse equipamento ele tem duas antenas para receber e duas antenas para enviar, cada um. Controle parenteral, isso é muito legal, tá? Esse daqui eu uso muito, que eu tenho uma filha, entendeu? E às vezes eu limito a ela o horário de brincar na internet. Eu vou dar um exemplo que eu tenho criado aqui, foi criança, eu tenho os dois dispositivos dela e tem um período de limitação. O que eu fiz? Eu estou dizendo aqui, ó, que todo dia, de meia-noite às 6 da manhã, o equipamento dela vai ficar sem internet. Sem internet, só vai voltar às 6 horas da manhã. Isso é bem legal, funciona, né? Funciona bem. E eu criei várias outras categorias e fui adicionando os devices e eu consigo ter uma gestão sobre eles. Isso eu achei bem interessante. Opa, cliquei aqui. Configurações da internet. É uma configuração básica que tem nos roteadores normais aí, PPoE, DHCP, IP estático, ou Point, Bridge, né? Configuração de QoS. Essa parte eu achei muito básico, tá? Muito básico porque eu só configuro o QoS, eu não consigo definir para qual dispositivo eu vou aplicar esse QoS. Eu faço ele aqui, ele vai para todos os aparelhos, isso eu achei ruim. Tem que adicionar uma caixinha nova, né? Que é a nova. O roaming rápido, isso daqui é bem legal, tá? Ele detecta que você está próximo a outra caixinha, ele chifita, né? Ele joga você para uma outra antena, isso é bem legal, isso eu achei um ponto positivo. Mas se a gente tiver algum aparelho antigo com iOS 4, ele não vai funcionar legal, tá? Modo orientado por capacidade. Isso daqui eu não cheguei a utilizar, porque ele funciona, ele é recomendado ativar quando ele tiver acima de 30 equipamentos conectados ao mesmo tempo. Então esse eu não cheguei a utilizar, eu não cheguei a testar, tá? Assistente inteligente, isso é muito legal, tá? Por que é muito legal? Eu trabalho com algumas automações residenciais, né? Então a maioria desses equipamentos são 2.4. Então não funciona a 5 GHz, né? Então como é que a gente vai fazer para configurar? Fica difícil. Então, tipo assim, quem tem Sonoff não vai conseguir configurar. Quem tem Broadlink também não vai conseguir configurar. Então, ponto positivo que você aperta ativar, ele fica por 30 minutos, ele transforma toda a rede em 2.4, você consegue configurar tudo normalmente. Após isso ele sai automaticamente e deixa as duas redes juntas, né? E o dispositivo que foram configurados fica perfeito, tá? Uma dica importante também, para quem usa Broadlink, esse método aqui de roaming rápido não pode estar ativado. Se você ativar, ele também não vai conseguir funcionar. O Broadlink não funciona. O Sonoff funciona. Eu testei, o Sonoff funciona. Agora o Broadlink não funciona, tá? Tem aqui encaminhamento de porta, tudo muito básico, tá? Configuração de LAN, isso daqui eu acho que deixou um pouco a desejar. Eu acho que a gente poder configurar outra rede, mas aí é uma opinião minha, né?
DNS, achei legal que a gente consegue jogar um manual aqui, o DNS que a gente queira trabalhar, tá? Uma coisa que eu achei que ele deveria ter e não tem é reserva IP. A gente que trabalha com automação residencial sabe que muitas das vezes a gente coloca um IP fixo em cada equipamento e nesse equipamento não tem como fazer isso. Isso daí eu achei um ponto negativo, tá? Como que eu configurei aqui na minha casa, tá? Deixa eu desligar aqui para conversar um pouquinho com vocês. Voltando aqui, como que eu configurei aqui na minha casa? Como ele teve uma perda de quase 50%, nas duas caixinhas eu cabeei. Ele chegou na sua totalidade, tá? Ele chegou a mais ou menos a 300 megas, às vezes bate mais um pouquinho, tá? Que minha internet é de 300, ele bateu legal. E no equipamento que não é cabeado, tá? Ele teve uma perda considerável, ele bateu aproximadamente 150, 160, eu esperava mais, tá? Eu esperava que ele perdesse entre 5 a 10%, mas assim, me atendeu, tá? Então, assim, essa é a minha opinião, tá? Eu passei algumas dicas para quem trabalha com automação, que tem uns detalhezinhos. A única parte ruim é a parte mesmo de reserva de IP, que não tem, isso é fundamental para a gente que trabalha com automação, tá? Então, assim, esse acho que é o ponto negativo, né? O ponto negativo é da parte de reserva de IP e de não atender 100% a velocidade da internet, né? O equipamento que não é cabeado, ele cai 50% aproximadamente. Isso eu acho um ponto negativo. Em resumo geral, o equipamento é bom. Eu indicaria esse equipamento, tá? Porque só tem esses dois pontos negativos, tá? Mas de restante o equipamento é show de bola, tá? Agradeço vocês por estar assistindo meu vídeo. Se gostou, se inscreva no canal para a gente trazer bastante coisas novas aí para vocês, tá? Muito obrigado e até a próxima.